could. Esses são dois verbos modais praticamente ali como gêmeos idênticos. E nós iremos usar essas duas palavras em várias situações diferentes no inglês. E não, se você acha que could é simplesmente o passado de can, não é bem assim. Inclusive, no final dessa aula, eu também irei compartilhar os principais erros que os estudantes da língua inglesa acabam cometendo sem querer com o can e o could. Hello everyone and welcome! Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e também criadora do método Fluência 30x9. Vamos lá! Assim como eu comentei no começo dessa aula, can e could fazem parte de um grupo de palavras que nós chamamos de modal verbs. E o que os modal verbs fazem? Eles mudam o sentido, a aplicação do verbo principal da frase. Hoje nós vamos falar especificamente desses dois, mas existem vários outros. Então, se você quiser uma aula somente sobre modal verbs, com todos os modal verbs, comenta aqui, que de repente a gente pode fazer até uma série, né? Um vídeo para cada modal verb, pra gente ter muitos exemplos diferentes. O que você acha? Comenta aqui. E lembrando que eu faço aula para você que me acompanha aqui. Então, é muito importante que você sempre deixe o seu comentário falando o que você achou da aula e também as suas sugestões do que você quer ver por aqui. Porque, mais uma vez, aqui nesse canal, o seu comentário vira aula. Então, vamos para o primeiro uso de can e could. Nós vamos usar essas duas palavras para falar sobre coisas que nós conseguimos ou não conseguimos fazer. E nesse sentido, sim, o could vai ser o passado de can. Então, para frases afirmativas, a gente precisa da pessoa que está realizando a ação, que nós chamamos de sujeito. Depois, na sequência, o verbo modal, que no nosso caso vai ser can ou could, ao longo da aula de hoje. E na sequência, o verbo. Você vai falar o que você conseguia ou o que você consegue, que você pode fazer. Vamos para os exemplos. Se eu falar, por exemplo, I swim quer dizer eu nado, né? Eu nado. Eu tenho o hábito de nadar. Yeah, I swim. Agora, se eu quero falar que sim, eu consigo nadar, eu posso nadar, nós vamos falar I can swim. I can swim. Yes, I can swim. E nesse caso, nós estamos falando de agora, certo? Agora eu consigo nadar. Mas não necessariamente era assim no passado. Ok? Agora, se eu quiser falar que eu conseguia nadar, eu vou usar o could. I could swim. I could swim. E claro que nesses dois contextos, falando no presente, I can swim, e no passado, I could swim, eu posso usar tanto em frases afirmativas, que são esses exemplos que a gente acabou de falar, ou eu posso falar na negativa, eu não consigo nadar. Então, tanto faz, a gente pode falar tanto a contração I can't or cannot. Cannot. I can't swim, I cannot swim. Right now, né? No presente momento. Agora, no passado, I couldn't swim, or I could not swim, I could not swim. Ou também, além de frases afirmativas e negativas, transformar em perguntas. Ah, e muito importante, para nós fazermos perguntas usando can e could, nós precisamos colocá-los no começo da frase. Can you swim? Could you swim? Sempre assim. Can you play volleyball? Can you speak English? Ou, no passado, usando could. Could you swim? Could you swim when you were a kid? Could you swim when you were a kid? Então, você conseguia nadar quando você era criança? Could you swim when you were a kid? Could you play volleyball? Could you do your homework by yourself? Você conseguia jogar vôlei ou você conseguia fazer o dever de casa ou a tarefa sozinho? E vocês viram que simples? Usando can ou o could, a gente fala no presente, can, no passado, could. Mas o verbo que vem depois, ele se mantém na base form, do jeito que o verbo é, digamos assim, sem precisar mudar, sem precisar conjugá-lo, porque uma forma que eu brinco é que o verbo modal é como se ele antecipasse todas as possíveis conjugações do verbo principal, então você não precisa se preocupar com o verbo. Deixa ele ali do jeito que ele veio ao mundo, que, digamos assim, o modal verb está conjugando, antecipando essa conjugação. Não precisa fazer nada depois, não precisa adicionar nem nenhuma preposição ali no meio, tá? Ó, cuidado com isso. Ok, então a primeira parte, o que nós temos? O can nós vamos usar no presente para coisas que nós conseguimos, que nós podemos, que nós somos capazes de realizar. Enquanto o could é exatamente para a mesma coisa, só que para o passado, que eu conseguia, que eu podia, que eu era capaz de realizar. Agora, para a segunda parte da nossa aula, eu vou te surpreender com uma coisa. Tanto faz você usar can ou could para algumas situações no inglês. Agora que você vai ficar doido. Exatamente, tem 5 casos diferentes que tanto faz você usar o can
you could, a escolha vai estar baseada simplesmente em ser mais educado ou ser mais direto. Você pode usar o can para ser mais direto, you could para ser sempre mais educado. Sempre vai ter um toque especial no could e eu sugiro que você se acostume a usar o could para ser bem educado com as pessoas. Pelo menos é assim que eu prefiro pensar, justamente para causar sempre uma boa primeira impressão. Ou até mesmo para mostrar que você se importa em ser educado com as outras pessoas. Eu acho isso bem importante, na verdade. Então a primeira situação que nós temos é para pedir por permissão, para fazer pedidos e também oferecer ajuda. Que tal? Bom, né? Can you come here for a second? Can you come here for a second? Você pode vir aqui um minutinho? Can you come here for a second? Could you call me later, please? Could you call me later, please? Você poderia me ligar mais tarde, por favor? Could you call me later, please? Então veja, nesses dois primeiros exemplos, can, could. Minha escolha foi baseada no quê? Em ser mais educado na segunda opção, né? Mais educado. Could you turn off the AC, please? Could you turn off the AC, please? Então você poderia desligar o ar-condicionado, por favor? Então, ó, já anota essa palavra aí. AC é air conditioning. Então, ao invés de falar air conditioning, você só fala AC. Could you turn off the AC, please? Ok? Então, em todos esses exemplos, nós pedimos permissão, nós pedimos para alguém fazer alguma coisa ou nós oferecemos ajuda. A segunda situação seria para mostrar a habilidade ou a falta dela, que é mais ou menos o que a gente mostrou lá no começo da aula falando sobre o presente e o passado. Por exemplo, I can do that for you. I can do that for you. Eu consigo fazer isso por você. I can do that for you. Outro exemplo agora na negativa. He can't work under pressure. He can't work under pressure. Ele não consegue trabalhar sob pressão. He can't work under pressure. She could climb trees when she was a kid. She could climb trees when she was a kid. Ou seja, ela conseguia subir em árvores quando ela era pequena. She could climb trees when she was younger or when she was a kid. Terceira situação é para mostrar possibilidade. Talvez sim, talvez não. Quem sabe? Yeah, I could go to the party, but I have loads of essays due tomorrow. I could go to the party, but I had loads of essays due tomorrow. Ou seja, eu podia ir pra festa, mas eu tenho muitas tarefas, atividades para entregar amanhã. I could go to the party, but I have loads of essays due tomorrow. She could come to our house, but she has no car to drive here. She could come to our house, but she has no car to drive here. Ou seja, ela podia vir para nossa casa, ela conseguia, mas ela não tinha nenhum carro para poder vir para cá, para dirigir para cá. Ela tem a disponibilidade, mas não tem um carro, então ela não tem como ir. She could come to our house, but she has no car to drive here. You could have invited more people. There's a lot of food. You could have invited more people. There's a lot of food. Então você podia ter convidado mais gente. Tem muita comida, sobrou comida. You could have invited more people. There's a lot of food. A quarta situação é quando você fala de algo que não é real. Você pensa numa condição, e se, a gente tá cansado de saber que e se não é o real, não é o que é a realidade, certo? Então, sempre quando a gente tem um se tal coisa, eu poderia fazer tal coisa. Essa é uma possibilidade não real, porque aquilo não aconteceu. Vocês entenderam? Unreal situations. E a gente normalmente vai ter a estrutura if, alguma coisa, I could, you could, depois. Exemplo, if I had money, I could buy a house. If I had money, I could buy a house. Então, se eu tivesse dinheiro, if I had money, I could buy a house. Eu conseguiria, eu poderia comprar uma casa. É o caso? Não, porque não tem dinheiro. É uma situação não real. If I had finished my major, I could start my master's this year. If I had finished my major, I could start my master's this year. Então, se eu tivesse terminado o meu curso principal, que eles chamam de major, que é como se fosse uma universidade, um curso de universidade focado em um assunto, ela poderia, né? Eu, no caso, no sujeito dessa frase, poderia começar o meu master's, o meu mestrado esse ano. If I had finished my major, I could start my master's this year. If I had a car, I could travel around the country. If I had a car, I could travel around the country. Ou seja, se eu tivesse um carro, eu poderia viajar pelo país. If I had a car, I could drive around the country. E a quinta e última situação é para dar um conselho, uma sugestão. E se você fizesse isso? E se você fizesse aquilo? E nesse caso, o can e o could vão vir na forma negativa. Então a gente vai começar
a pergunta usando can't or couldn't. Por exemplo, can't you just call her? Can't you just call her? Você não pode simplesmente ligar para ela? Can't you just call her? Can't you just come over right now? Can't you just come over right now? Ou seja, você não pode vir pra cá agora? Can't you just come here right now? E se você quer que um amigo, por exemplo, vai no shopping assistir um filme com você, você fala assim pra ele: Can't you just study tomorrow? Can't you just study tomorrow? Ou seja, você não pode simplesmente estudar amanhã? Deixa isso pra lá, vamos pro cinema. Can't you just study tomorrow? Couldn't she just talk to her boss? Couldn't she just talk to her boss? Ou seja, ela não poderia simplesmente conversar com o chefe dela? Couldn't she just talk to her boss? You know? Just talk. Tudo bem, guys? Então, lembrem-se, sim, o can é falar que você pode, que você é capaz, que você tem a habilidade de realizar alguma coisa, e o could é exatamente a mesma coisa, só que no passado. Mas também nós temos 5 situações para falar sobre possibilidade, pedir ajuda, dar conselho, falar sobre situações não reais e também oferecer ajuda através do can e do could. E na maioria das vezes você pode usar tanto um quanto o outro. Lembrando que sempre o could vai ser mais formal, mais educado, e principalmente quando a gente está falando de situações formais, use sim o could. Agora cuidado, porque tem 2 coisas que muita gente tem feito por aí que não tá certo. Primeira coisa, lembra que eu falei que você não precisa colocar nada entre o modal verb e o verbo principal? I can swim. Não precisa colocar, por exemplo, o to. I can to swim. Não precisa. Tira esse to daí, tá? I can swim. Eu entendo a nossa lógica de justamente pensar no infinitivo, né? Eu consigo nadar, né? E a gente fala que nadar é to swim. Mas nesse caso a gente tá falando de uma frase e não simplesmente da palavra solta, ok? Então não precisa colocar o to. I can swim. E pro could é a mesma coisa, tá? I could swim when I was a kid. Mas Camille, e como que eu falo no futuro? Será que eu posso falar que eu vou conseguir nadar? Como que eu falaria, por exemplo, eu vou conseguir nadar? Porque agora eu não consigo, né? Como que seria esse vou conseguir? I will can? Não. Você não pode falar will can. Então, nesse caso, nós iremos substituir o can por to be able. I will be able. You will be able. She, he will be able. We will be able. They will be able. Everybody will be able. Alright? Olha só esse exemplo. I will be able to speak in English fluently very soon. I will be able to speak in English fluently very soon. Eu serei capaz de falar inglês fluentemente muito em breve. I will be able to speak in English fluently very soon. Então, no presente, can, no passado, could, e no futuro, will be able. Ok? Então, não vai colocar o to entre o can e o verbo principal. E também não se esqueça, você ser capaz de realizar alguma coisa no futuro é will be able to. E aí, você aprendeu alguma coisa nova com essa aula? Então, se inscreva aqui no canal, não se esqueça de dar o seu joinha e também deixar o seu comentário. Eu gosto muito de ler os comentários que vocês deixam aqui e é muito importante que vocês sempre lembrem que comentem as sugestões que vocês querem para o futuro do canal. Qual aula vocês querem? Porque aqui o seu comentário vira aula. Ative o sino de notificações porque nós temos 2 aulas por semana e eu tenho certeza que você não quer ficar por fora dessa. E compartilhe essa aula porque essa é uma forma de você ajudar o canal a crescer e também para que os seus amigos, seus colegas e familiares aprendam inglês de forma dinâmica e simples. Porque o nosso objetivo aqui é a sua fluência no inglês. Combinado? Thank you so much for joining me today and I see you on the next one. Bye!